Quero convidar agora o senhor Flauzino Antunes, diretor nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas, a todos aqueles que também nos acompanham pela internet e que estão nos assistindo ao vivo aí no Brasil e no mundo. Saudar, em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, o deputado Hildo Rocha, o Rauli e o Mauro Benevides, né, que estão aqui, e o Reginaldo Lopes, que já passou pela essa mesa. Saudar, em nome do Flávio Werneck, todos que estão presentes aqui nessa mesa. E, em nome do Adilson Araújo, nosso presidente nacional, eu queria agradecer o convite por estarem aqui presentes nesse importante debate sobre o PLP 68. Né? É a continuidade da reforma tributária, né, da emenda 132, a PEC 35, e a gente está aí trilhando essas regulamentações. Né? Então, desde que houve uma união entre a classe burguesa mercantil e os nobres para a fundação do Estado Nacional de Portugal, a gente tem discutido, né, desde 1100, né, quase 1000 anos, discutindo o papel do Estado e a forma de financiamento do Estado. Né? Quando surgiu essa primeira ideia, o Estado iria recolher através de impostos e forma de fazer investimento aos mercantis portugueses na sua expansão ultramarina. Né? Então, desempenhar uma função nesse pacto, a melhor forma de proteção nacional, de mercado consumidor, de mercado interno, mão de obra, e inovação e expansão do comércio e atividade produtiva. E de quase 1000 anos estamos aqui discutindo a mesma coisa, num país complexo, continental, cheio de desigualdade, que é o Brasil. Então, como a gente financia esse setor público e como esse setor público devolve para a sociedade a sua contribuição. Então, o que a gente precisa a partir de um pressuposto como esse? Toda reforma tributária que mexe com a estrutura econômica do país teria que ser um pacto entre os entes que formam a nossa nação. É o Estado, a União, o setor produtivo e os trabalhadores. Nesse pacto é que a gente tinha que moldar qual reforma seria necessária para o desenvolvimento do país de forma igual e equilibrada entre os três atores que eu citei agora. Mas, do jeito que está sendo feito, a gente está fazendo pequenas reformas isoladas e a gente não sabe se esse caminho vai conduzir para o mesmo objetivo. A gente tem o Ministério da Indústria fazendo a sua reforma da nova Indústria Brasil, discutindo aqui na Câmara Federal a estrutura contributiva, e a gente não vê discussão também sobre uma outra questão, que é o custo do capital, né? A reforma da taxa de juros, a geração de emprego. O deputado Rauli colocou aqui que vai gerar 12 milhões de empregos, mas isso é tudo subjetivo. A gente não tem como mensurar isso, né, da forma conjunta, se tudo, as questões macroeconômicas fossem favoráveis para que isso tivesse investimento. Né, porque, dentro da ciência econômica, a gente sabe, que eu sou economista, a gente sabe que só gera novos investimentos se tiver investimento. Né, se tiver ganho, se tiver investimento. E quem puxa esse investimento? É o setor público. Né, então, a gente não está vendo como que o setor empresarial, apesar de ter um ambiente macroeconômico com redução de taxas de impostos, vai gerar emprego, né, no futuro. Não é só uma questão de empregabilidade, né? A gente está defendendo aqui também emprego de qualidade. Né? Mas, falando sobre o PLP 68 em si, antes da gente só para a discussão, a CTB tem a visão favorável de que essa reforma tem avanço. Né? A gente tem avanços na ampliação da base geradora, no fim da guerra de ICMS, na construção de um conselho e comitê gestor entre estados e municípios,
importações, exportações, mantendo a Lei Candir, a questão da não acumulatividade do imposto, e, enfim, o cashback da cesta básica e do botijão de gás e outras coisas. Esses são avanços, mas a gente não vê também como mensurar se isso vai ter ganhos de arrecadação. A gente sabe que teve a consolidação de vários impostos, isso gera um ambiente favorável, porque não só a questão da carga tributária, mas tem muitos impostos, muitas siglazinhas aí, confunde o setor empresarial e a gente precisa definir isso. Então, a gente concorda com esses avanços. Nós, da Central, concordamos com isso. É importante, é um passo a mais, mas precisamos defender também que existem algumas questões que ainda precisam ser regulamentadas. Por mais que tenha o cashback da cesta básica, mas foram colocados de 10 a 15 itens no PLP, que são os bens produzidos que vão ser isentados e tudo mais. Só que no próprio Ministério do Desenvolvimento Social, da Pesca, a gente vê outros produtos que compõem a cesta básica que não estão incluídos aqui nessa PLP. Então, teria que avançar mais se a ação social for a questão da soberania alimentar. Então, a gente tem regras que a gente poderia ampliar mais. O senhor poderia só explicar um pouquinho melhor essa questão da cesta básica, que eu fiquei... Porque na PLP... Nós temos duas cestas básicas, né? Aquela que é isenção total Isso. E aqueles produtos que vão ter isenção, de, se não me engano, 60% da alíquota de referência. Isso. E aí a ponderação do senhor seria o quê? É que tem mais elementos que compõem, mais proteínas, mais verduras, que compõem a cesta básica por lei, definido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o Desenvolvimento Agrário, que não estão contemplados nessa isenção. Você está falando da primeira, zero? Não, nas duas, né? Poderia incluir numa das duas. É uma questão de discussão. Eu estou levantando aqui a contradição e a gente poderia aprofundar com mais elementos quais seriam 60% ou 100%. Só para enriquecer a sua explanação, a cesta básica no Brasil hoje, que é um absurdo, ela contém 1.341 produtos. Desonera 34,4 bilhões de reais. Então, ela precisava ser acabada. Nós não tivemos nenhum presidente no Ministério da Fazenda que tivesse coragem, né, de tirar o salmão, o queijo suíço. Talvez eu sei que o senhor gosta muito de um vinhozinho com queijo. Estou brincando. Mas sem pagar zero de piscofis, o deputado Hilton também gosta. Ele também gosta, enfim. Mas, sabe, o filé mignon, o presunto de Parma, são produtos nitidamente ligadas à classe mais elevada. Não, mas não é isso que está no desenvolvimento social. Tá? Não é, eu sei. É sardinha. Nós precisávamos dar assim... Eu estou só justificando a enxugada que a gente teve que dar, certo. Porque realmente havia um excesso, um lobby muito grande, né, para poder você fazer uma inserção de produtos que não tinha nada a ver, com cesta básica. Aliás, nós corrigimos os 3 mais significativo, mas o filé mignon ainda está dentro, porque a Receita está dizendo que o auditor não sabe diferenciar o filé mignon do chã de dentro. Diz que ele não sabe diferenciar, eu ainda estou incomodado com isso, mas, enfim, vamos em frente. Vamos em frente. Não, mas assim, é uma questão de se pensar, por isso que nós estamos aqui nesse debate. Eu acho louvável a questão do grupo de trabalho de chamar os representantes dos trabalhadores para a gente fazer esse debate e aprofundar. Então, eu acho que isso são pontos importantes, que a gente poderia melhorar e defender mais profundamente, mas a gente tem outras sugestões. A gente teve aqui vários companheiros de outras centrais que defenderam a questão da tabela no imposto de renda, que está com defasagem de 148%. Os níveis são muito pequenos, e isso prejudica a classe trabalhadora, né? O aumento, teria que ter um aumento do ITR, taxar lucros e dividendos de pessoas físicas, que isso não foi cogitado, tributar bens supérfluos, né, tipo helicóptero, iate, enfim, jatinho, a tributação primordial de remessas de empresas estrangeiras que estão aqui no país, que remessam às suas matrizes mais de bilhões de reais todo ano e não são tributados, né, é quase a questão da derrama, né?
é levado ouro todo ano daqui para Portugal, para a matriz, e nunca teve benefício. E o imposto sobre grandes fortunas. Isso é uma reivindicação da classe trabalhadora, porque os impostos indiretos, né, que o IBS e o CBS se aplica, penaliza muito mais, né, os trabalhadores de classe média baixa, até os desempregados pagam esse imposto, porque eles precisam consumir, precisam ir à padaria, ao açougue, e esses impostos já estão embutidos. Então, isso prejudica muito mais essa classe do que a classe mais rica. Então, a gente precisa também fazer, se é para um bem social, um desenvolvimento do país, tributar esse grupo de itens aqui que a gente acabei de citar, para que a gente tenha dinheiro e recurso para que a gente tenha um pacto de desenvolvimento econômico. Para que a gente não fique buscando recursos de investimento estrangeiro, especulativo, e a gente tenha a nossa própria autonomia pelo Estado de financiar ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, as reformas agrárias, o financiamento da nova indústria Brasil, que a gente precisa ter capital nacional da nossa indústria, o fortalecimento da nossa indústria, e isso tudo é através de aumento da arrecadação naqueles que não estão pagando. E também inverter a lógica que a gente tem no país do orçamento público, de fazer superávit primário, buscar loucamente fazer superávit atrás de superávit, e falar que isso está bom, e depois não contabilizar que a gente tem um déficit nominal. Porque a gente faz um enxugamento do investimento público, deixamos de investir em educação, e investir em outras áreas da sociedade, para fazer o superávit e pagar o juro da dívida, que está muito alto. A gente tem que fazer uma política de que esses juros praticados no país sejam diminuídos, para que a gente tenha recursos para investimento para a nossa soberania. Então, esse aqui eu estou me encerrando. Né? Então, a gente tem aqui várias questões de garantir a previdência social, o emprego de qualidade e toda a pauta da classe trabalhadora que a gente defende por um Estado justo e soberano. A gente precisa aqui discutir esse pacto. Né? E aqui na Câmara Federal, eu acho que é um campo importante da gente fazer esse debate e buscar os consensos entre os três atores, né? O governo federal, empresários e trabalhadores. Então, esse é o recado da CTB, agradeço o convite e muito obrigado. Nós é que agradecemos ao senhor Flauzino Antunes, que é da CTB, e aqui a sua presença foi muito importante para nós, as suas colocações também. Quero convidar agora o doutor Eric Macedo, que é doutor em Direito Tributário pela PUC São